Bem-vindos ao Tomos Revelados, um podcast no qual desmistificamos o RPG de mesa. Música, narração e tradução por Felipe Fuller. No episódio de hoje, diegeses em RPGs de mesa, ou Por que eu não me oponho mais a metajogo ou discussões na mesa. Título original: Diegeses in TTRPGs, or Why I Don't Oppose Metagaming or Table Talk Anymore. Escrito originalmente por Bragerman no seu blog intitulado Bragerman's Side Quest, em 7 de agosto de 2017. Entre os vários grupos de Facebook e fóruns sobre os jogos que eu participo, os tópicos do metajogo e da discussão na mesa aparecem semanalmente e costumam ser iniciados por mestres relativamente novos, procurando por sugestões de como controlar e até mesmo punir, entre aspas, jogadores que se envolvem nessas práticas. Eu entendo como eles se sentem, porque eu já estive nesse lugar, mas, ao longo dos anos, acabei entendendo que essas estratégias não só contrariam a natureza e o espírito dos RPGs, mas também que a própria oposição ao metajogo e as discussões na mesa são uma oposição a elementos essenciais da experiência de jogo. A principal razão pela qual mestres reclamam que jogadores se envolvem em metajogo ou discussões na mesa é que isso acaba com o suspense, a surpresa ou a tensão que o mestre está tentando criar ao ocultar informações dos jogadores, que fazem isso para permitir uma revelação dramática ou um acontecimento inesperado em algum ponto do jogo. Embora a intenção dos mestres nesse caso seja algo positivo, acredito que eles estão buscando pelas ferramentas erradas para criar a tensão, o suspense ou o drama desejados, e que a razão principal para estarem buscando as ferramentas erradas se deve à maneira como eles veem a experiência de jogo. Explorando o conceito de diegeses em RPGs, pretendo explicar que a discussão na mesa e o metajogo, na verdade, não são tão problemáticos quanto muitos pensam ser. E, de fato, eles devem ser abraçados como partes essenciais da experiência de jogo que podem tornar a coisa toda mais agradável para todos os envolvidos. Primeiro, algumas definições. Discussão na mesa. Quando os jogadores conversam sobre coisas que não são contribuições específicas para os eventos que estão ocorrendo no jogo / dentro do personagem naquele momento. Nota: dentro do personagem ou in character no original. Faz menção ao ato de se colocar na pele do personagem, ou seja, quando o jogador atua e ou age como se fosse aquele personagem específico. Metajogo. Quando um jogador usa o conhecimento do jogo, das regras, que o seu personagem não teria como saber como base para decisões e ações dentro do personagem. A expressão discussão na mesa tem suas origens nos jogos de cartas, particularmente no Bridge, no qual conversas não relacionadas ao jogo podem ser usadas para enviar sinais ao seu parceiro sobre as cartas na sua mão. Isso constitui efetivamente uma forma de trapaça em um jogo competitivo. Nas discussões sobre RPGs, a discussão na mesa também é frequentemente identificada como uma forma de trapaça. Eu discordo da ideia de que isso é trapaça, e insisto, no sentido contrário, de que é um elemento essencial de jogar um RPG. O metajogo é igualmente criticado por muitos como uma forma de trapaça. É importante notar aqui que o termo metajogo é usado para descrever uma grande gama de comportamentos que compartilham o elemento comum de jogadores usando conhecimentos do jogo que o seu personagem não deveria ter, mas variando em extremismo, novamente, com base em como o mestre e o jogador entendem a natureza da experiência de jogo. Mais adiante neste artigo, explicarei como o metajogo pode ser visto tanto como uma necessidade intrínseca do jogo, quanto o resultado de uma pessoa que, na verdade, se recusa a jogar o RPG, dependendo do seu grau de envolvimento com a diegeses do jogo. Antes de desenvolver esses pontos, preciso delinear alguns pontos-chave. Número 1. A inevitabilidade da narrativa e do enredo colaborativos. Todos os RPGs, desde aqueles mais parecidos com jogos de tabuleiro, focados em masmorras, até os LARPs sem sistema, contêm os elementos básicos de uma história. Um ou mais personagens, fazendo coisas, ação, em um ou mais lugares,
cenário. E cada história é composta por dois elementos: enredo e narrativa. Enredo são os eventos relevantes da história na ordem em que aconteceram. E narrativa refere-se, grosso modo, à maneira como os eventos são apresentados. Em um RPG, tudo que o mestre e um jogador fazem é uma contribuição para uma narrativa e um enredo colaborativos. E é esse processo de colaboração que define a experiência de jogar um RPG. Quando um jogador diz que seu personagem escolhe abrir a porta à direita, seguido pelo mestre dizendo que o som da porta abrindo acorda o ogro adormecido do outro lado, eles estão construindo conjuntamente um enredo de sua história colaborativa. Quando o jogador descreve a ação do seu personagem de uma maneira qualquer, ele está criando a narrativa. Desde o simples meu personagem abre a porta à direita, até o mais elaborado rastejando pelas sombras dançantes, projetadas pela luz vacilante da tocha, o robusto Grunt Hold se aproxima da porta à direita e, ao colocar a tocha no suporte enferrujado preso na parede, segura o cabo de seu martelo de guerra em uma mão e com a outra empurra com força para abrir a porta. Minha proposição é que, para a vasta maioria dos grupos e jogadores de RPG por aí, a cocriação de uma história colaborativa é um aspecto inevitável e, de fato, definidor da maneira como o jogo é jogado. O que tende a variar, em vez disso, é o grau com que os participantes de cada jogo encaram a sua experiência de jogo como sendo dessa maneira. Enquanto alguns comparam isso ao clássico tropo dos deuses olímpicos sentados ao redor de uma mesa jogando um jogo de xadrez divino com mortais, eu sinto que essa imagem sugere uma expectativa de competição entre os jogadores e seus personagens. Ao invés disso, prefiro pensar em um RPG de maneira semelhante à equipe de produção de um filme, programa de TV ou produção teatral. Os jogadores são os produtores colaborativos da história sendo jogada, mas são simultaneamente o público para cujo entretenimento a história está sendo produzida. Uma vez que você vê seu RPG como sendo inerentemente um exercício de contação de história colaborativa, você também está se envolvendo em outros dois elementos intrínsecos de tal experiência. Número 2. Jogabilidade diegética e não diegética. Diegeses refere-se a qualquer coisa contada por um narrador em uma história, geralmente incluindo as ações e pensamentos dos personagens. O termo foi detalhado pela primeira vez por Platão, porém, em uma linguagem mais contemporânea, particularmente inspirada pelo cinema, um elemento diegético da história é aquele que existe dentro do mundo da história, enquanto elementos não diegéticos são aqueles que existem fora do mundo da história, mas que são incluídos em função do público. Um exemplo comum é o da música. Se o personagem em um filme está ouvindo rádio, então a música que ele ouve seria uma música diegética. Mas se o público consegue ouvir uma música que o personagem não consegue, o que descreve a maioria das músicas em filmes, então essa é uma música não diegética. Quando se trata de RPGs, o ato de jogar o jogo também possui elementos diegéticos e não diegéticos. E ambos são partes intrínsecas do jogo que, em última análise, são inseparáveis entre si. Primeiramente, o conhecimento e a aplicação das regras por parte do jogador, o ato de rolar os dados, mover miniaturas em um mapa, questionar ou esclarecer as regras ou discutir elementos do jogo, são todos exemplos de jogabilidade não diegética. O ato de criar um personagem é uma parte não diegética do jogo. Estabelecer e aderir às regras é jogabilidade não diegética e, essencialmente, qualquer conversa entre os participantes que não seja especificamente parte do jogo sendo jogado em um determinado momento é jogabilidade não diegética. Esses elementos de jogabilidade não diegética existem para dar forma à jogabilidade diegética, que é a construção da história colaborativa ocorrendo dentro do mundo fictício do seu jogo. Sem ter criado um personagem ou conhecer as regras que governam suas possíveis ações, um jogador não consegue decidir sobre as ações de seu personagem e nem tem a oportunidade de esclarecer seu entendimento conforme se relaciona com o jogo. A maneira como você joga seu jogo pode situar-se em qualquer ponto de uma escala móvel entre os elementos diegéticos e não diegéticos da jogabilidade, preferindo um sobre o outro ou tentando encontrar um equilíbrio no meio.
Não há uma quantidade certa ou errada de foco que deve se colocar em cada elemento, exceto aquelas que se adequam às preferências dos participantes de um jogo específico. Mas ambas estão, intrinsecamente, inevitavelmente, presentes no seu jogo em algum grau. Número 3. Separação entre jogador e personagem. Deveria parecer uma afirmação bastante óbvia a essa altura, que, enquanto o personagem é primeiramente um elemento diegético do jogo, o jogador e seu envolvimento com o jogo constituem ações de jogabilidade não diegética. É absolutamente impossível para um jogador ser parte da jogabilidade diegética. Até mesmo os LARPers mais dedicados ainda são jogadores representando eventos fictícios, limitados por regras de jogo que não estão presentes dentro da ficção. Por exemplo, usando espadas de espuma ou regras de combate seguro para reger o jogo. Sendo assim, por mais que a barreira entre a jogabilidade diegética e a não diegética possa variar, ela sempre existe em algum grau. O que importa para todos os mestres e jogadores é que esteja clara a delimitação dos elementos diegéticos e não diegéticos em seu jogo. Como dito anteriormente, toda atividade dos jogadores, em última instância, manifesta-se na moldura diegética do jogo. Os personagens tomam certas ações e são bem-sucedidos ou falham em seus esforços com base nas ações de jogabilidade não diegéticas dos jogadores, conforme eles contribuem para a história coletiva. Por mais que os desafios que existam dentro dessas histórias sejam primariamente desafios diegéticos para os personagens, isso não impede o mestre de incorporar desafios não diegéticos que são destinados ao jogador para que ele se envolva e resolva. Exemplos comuns incluem quebra-cabeças de lógica ou de linguagem que os personagens encontram, mas que os jogadores têm a chance de resolver como parte da jogabilidade não diegética. Eles, então, serão bem-sucedidos ou não, momento no qual o jogador pode usar as estatísticas do seu personagem e os mecanismos de jogo relacionados para alcançar uma solução diegética para o quebra-cabeça. O importante é lembrar que, independentemente de os desafios de um jogo serem abordados como parte da jogabilidade diegética ou não diegética, o resultado final é, em última instância, parte do jogo diegético, contribuindo para a construção da narrativa e do enredo colaborativos. A discussão na mesa, portanto, deve ser vista como parte da jogabilidade não diegética e como um elemento intrínseco do jogo. Para que os personagens tomem a ação diegética mais apropriada, um jogador talvez precise esclarecer o que entende de uma tal situação, de regras específicas, etc. Ao abraçar a conversa não diegética, mesmo no meio de ações de combate, você está dando aos jogadores a chance de tornar suas ações diegéticas mais ricas e mais relevantes para a história. Gerenciar o tempo e o ritmo do jogo é algo que precisa ser levado em conta, mas, novamente, este é um elemento de jogabilidade não diegética que deve ser trabalhado dentro do grupo ao invés de ser imposto pelo mestre. Eu também acho que essa conversa é essencial para ajudar pessoas que são novas no grupo, no jogo ou até mesmo no próprio hobby, de que o seu envolvimento é bem-vindo. Uma nota: discussão na mesa é um pouco diferente de conversa fora de tópico, ou conversa off-topic. Se você está tentando conduzir ou jogar um jogo e alguém na mesa não para de falar sobre a partida do esporte de ontem à noite, ou traz seu kit de artesanato para fazer fantasias para o seu gato de estimação, isso não é ação não diegética, é um problema completamente diferente. Metajogo: a escala entre a jogabilidade não diegética e não jogar o jogo. A definição de metajogo é problemática, mas, pelo menos da perspectiva do mestre, quando se entende a experiência do RPG como engajamento na jogabilidade não diegética para criar o enredo e a narrativa diegética, e se preparam os desafios do jogo de forma apropriada, a maioria das formas de metajogo se tornam parte da jogabilidade não diegética e podem rapidamente deixar de ser um problema. Em última instância, quando o mestre e os jogadores entendem que jogar um RPG como um exercício colaborativo na co-construção do enredo e da narrativa dentro dos limites de um jogo, cenário ou sistema específico, o conhecimento dos jogadores não é algo que ameaça interferir nos planos do mestre, mas sim tem o potencial de melhorar a história que surge da colaboração. Quando o jogador sabe algo importante sobre o mundo do jogo que seu personagem não sabe,
Isso pode modificar a decisão do jogador a fim de direcionar o seu personagem a tomar ações que possam resultar na obtenção dessa informação. E essa busca, a contribuição do jogador, tanto para o enredo quanto para a narrativa do jogo, dá ao mestre um estímulo para construir novos subenredos e arcos de história. No extremo mais problemático da escala do metajogo, você pode encontrar comportamentos tais como jogadores que ignoram o cenário diegético quase completamente e partem para perseguir seus próprios objetivos, independentemente da história coletiva, ou que insistem em usar soluções puramente não diegéticas para desafios diegéticos. Tais indivíduos, muitas vezes, parecem ter a visão competitiva do que significa jogar um jogo, e estão jogando para vencer de acordo com sua própria definição do que isso significa. Meu argumento é que tais indivíduos, na verdade, não estão jogando o jogo. Se o jogo consiste nas regras, cenário e ficção específica de uma determinada sessão, então recusar-se a engajar-se de forma apropriada com todos os elementos é, no melhor dos casos, engajar-se com uma versão incompleta do jogo. É como alguém aparecer em um campo de hóquei com um ornamento de jardim em forma de flamingo rosa em vez de um taco de hóquei, enquanto ainda espera ser levado a sério. Nesses casos, o problema provavelmente está nas dinâmicas sociais e nos relacionamentos pessoais, e não especificamente no jogo em si. E a longo prazo, tais indivíduos precisam ser levados a uma compreensão mais colaborativa da atividade na qual estão participando, ou, no pior dos casos, serem excluídos. Mas então, o que um mestre deve fazer? Então, se você está usando informações previamente desconhecidas para criar uma reviravolta, entre aspas, na sua história, ou como uma maneira de introduzir drama e tensão no jogo, o que um mestre pode fazer para tornar o jogo uma experiência interessante para os jogadores? Para a maioria dos jogos, os resultados aleatórios das rolagens de dados fornecem grande parte da tensão, desde que as mecânicas dos encontros e dos desafios estejam em um nível adequado para os personagens dos jogadores. O desafio é tratar o resultado das rolagens de dados não apenas como vitórias ou derrotas, mas como estímulos para a aproximação no enredo ou no estilo da próxima parte da narrativa. O mestre pode oferecer desafios adicionais aos jogadores, incorporando desafios não diegéticos para eles resolverem. Porém, em RPGs, o resultado final de qualquer desafio deve se desenrolar de forma diegética. Se você, como mestre, fizer o sucesso ou fracasso depender puramente do conhecimento e das habilidades dos jogadores, sem pelo menos permitir uma opção para utilizar as regras que governam o mundo diegético, então, como jogador do Flamingo Rosa, você provavelmente também não está jogando o mesmo jogo que o seu grupo. No entanto, como mestre, o que você pode fazer é definir a gravidade da situação a partir das ações dos personagens. Cada campanha, sessão, história ou até mesmo ação podem ter impactos claros que dão ao jogador e ao personagem uma justificativa para as coisas que eles fazem no jogo. No combate, a gravidade já está claramente definida. Vença e seu personagem sobrevive, e geralmente obtém coisas novas. Perca e ele provavelmente morrerá ou sofrerá algum outro revés. Mas por que eles estão lutando em primeiro lugar? Qual será o impacto em sentido mais amplo se eles vencerem, perderem ou empatarem? Quando você vê os RPGs como uma experiência colaborativa, essas perguntas rapidamente fornecem meios para o drama, a tensão e para resultados inesperados que não podem ser duplicados de nenhuma outra maneira. Mas isso é um tópico para uma futura postagem. Nota: essa postagem foi amplamente revisada após várias discussões com outros jogadores no Reddit e nos fóruns do Onyx Path. Agradeço a todos que questionaram algumas das ideias iniciais e que ajudaram a trazer clareza ao texto. Salve, salve, pessoal. Aqui é o Felipe. E aqui é o Mink. Estamos de volta com mais uma discussão no Tomos Revelados. Hoje com um tema que para mim é muito caro, que é o tema da diegese. E aí, Miguel, como estamos? Estamos prontos para voltar de cabeça no Tomos Revelados? É isso, cara. Pra galera que tá acompanhando só os EPs de fora, né? Não sabe o tempinho que a gente ficou sem conseguir gravar por causa da correria. Mas, pô, tamo de volta. Mó saudade de gravar. De jogar também, né? Passei uma semana aí também muito atribulada, mas temos boas notícias. Depois de um tempo trabalhando na nossa nova aventurazinha, ela finalmente está pronta. Cara, eu estou muito orgulhoso da nossa nova One Page Dungeon. Devo dizer que é uma parada bem fora da curva, eu achei, que a gente fez. Caraca, total.
Não, foi uma correria da gente conseguir encaixar na rotina, mas a gente conseguiu testar coisas bem diferentes, né, cara? Isso foi muito maneiro. Pois é, pra quem não sabe, todo ano rola uma coisa que se chama One Page Dungeon Contest. Então, todo ano tem esse concurso de aventuras de uma página. Esses organizadores chamam um júri que vão ler e jogar essas aventuras e ranquear elas segundo um tema específico do ano. E você recebe prêmios caso sua aventura seja bem pontuada e tal. Então é uma parada muito legal de ver a comunidade participando e no final sai sempre um compilado dessas aventuras e que é sempre uma fonte de muito jogo. Cada aventura de uma página gera aí pelo menos uma one shot, dependendo da masmorra ou da aventura, mais do que isso. Então todo ano saem mais 100 aventuras e eu fico sempre animado para ver. Então, em breve aí vocês estarão vendo nossa nova aventurazinha. Vamos colocar lá nas redes sociais do Mink e da Moira Games para vocês acessarem. É isso, que ainda é novato, não baixou a Túneis Fundos Demais aí, tá gratuita no It da Moira, então é só acessar lá e baixar e jogar, porque a gente já teve bastante download também, isso a gente ficou bem feliz com a repercussão, muita gente agradecendo, elogiando, colaborando também, teve gente que traduziu para outras línguas, né, Felipe? Então, cara, isso é muito maneiro, o apoio da comunidade também. E como o Felipe falou, o fato de ser de um tema específico, dentro de um período de tempo que a gente tem que cumprir, é um exercício de criatividade ali maneiro. E é massa ver o jeito que a gente interpretou, e aí quando sai o resultado final, quando a galera começa a colaborar a visão deles dos temas, a gente começa a ver como é que as pessoas conseguiram subverter aquele tema de uma outra forma que a gente não conseguia ver, né? Então isso é muito massa. A gente até bateu um papo com o Balbi também no Café com Dungeon sobre esse tema da One Page Dungeon aí, que é muito maneiro. Pois é, galera. É um formato que, se vocês não conhecem, é muito interessante para você que quer um jogo rápido, um jogo simples, pegar um material e jogar, quem sabe, na mesma noite. Você não precisa de uma grande preparação. Uhum. Então, é uma boa forma de você, de repente, testar um sistema novo ou simplesmente, né, no dia lá da sua campanha semanal, faltou alguém, vocês querem jogar uma outra coisa, mas vocês não têm nada preparado, puxar seu fichário uma One Page Dungeon e jogar. Então é sempre legal ter esses materiais perto. E, né, tem muitos materiais desse tipo gratuito na internet, e é o nosso caso. Caso você queira baixar as nossas aventuras, temos lá no It da Moira, é moira-games.itch.io. Então, moira-games.it.io. Temos 2 masmorras lá para vocês baixarem. Tem a do nosso concurso do ano passado, que é a They Dug Too Deep, com alguns extras. E tem também uma outra que se chama Hidden Gods of the Woods, que também era para ser do concurso do ano passado, mas o rapaz que colaborou comigo, infelizmente, teve uns problemas pessoais, então a gente não conseguiu mandar. Mas tá lá, tá pronta, tá linda também, maravilhosa. Uhum. 2 negocinhos prontos para vocês jogarem. Mas então, vamos nessa. Vamos falar hoje, então, sobre o texto do blog Braggerman's Side Quest, do Braggerman. Então, gente, eu não tenho muito o que dizer do autor. Esse Braggerman's Side Quest é um blog que ficou ativo entre 2016 e até 2020, então não é um blog muito ativo atualmente, apesar do autor ser uma pessoa ativa no cenário da RPG ainda. Você pode encontrar ele no Twitter, ele interage bastante, principalmente com o cenário dos RPGs mais modernos, de quinta edição, esse tipo de coisa. E é um cara que fez uns posts sobre world building, sobre cenários dramáticos. Então, como sempre, né, a gente está falando de um autor que tem ali as suas raízes plantadas em algum lugar, tá? Mais associado a algum tipo de jogo. E, para vocês que ouviram um episódio das 6 culturas de jogo, a gente pode tratar esse autor, o Braggerman, como um cara do RPG tradicional, como você queira chamar. Então, um RPG que está preocupado em contar histórias. Vocês que ouviram aí a narração do texto vão ter reparado, se vocês têm essa noção do que é um RPG trad na cabeça, que de fato bate bastante com a visão dele, né? Então, citando aqui um trecho do texto, ele diz: em um RPG, tudo que um mestre e um jogador fazem é uma contribuição para uma narrativa e um enredo colaborativos. E é esse processo de colaboração que define a experiência de jogar um RPG. Bem, não tem mais trad do que isso, né? Trad, então, está pensando em RPG como um modo de contar histórias e que vai enfatizar mais a narrativa do que o fator jogo, a gente poderia dizer assim, né? É óbvio que, na prática, cada um faz o seu estilo de jogo, etc, etc. Mas, enfim, apesar da base do texto estar voltado para um tipo de jogo específico, emular um tipo de experiência específica, eu acho que ele traz temas e termos muito importantes para o RPG no geral. E é por isso que eu escolhi ele. Ele fala de um jeito muito interessante sobre esse super tema que faz a gente entender bastante melhor os jogos e também as artes no geral, que é o termo da diegese. Enfim, a gente vai entrar nisso com mais detalhes em breve.
Ah, total. E é bem essa premissa inicial que ele traz logo na introdução ali, né? De o metajogo até quase como uma ameaça ao mestre bolando surpresa, suspense ou tensão ali, né? E Uhum. ele atribui isso a jogadores novos, que... E é bem isso, né? O texto das 6 culturas ali, ele ajudou a gente a entender um pouco das lentes que os autores usam nesses textos que a gente lê, né? A gente partir, vamos tentar usar essa mesma lente dele pra tentar entender o ponto de partida e onde é que ele quer chegar com isso, né? E dentro do trad, se o foco dos novos jogadores nessa postura de jogo, nesse estilo de jogar, é criar tensão, suspense, bolar aquele plot twist, ter um controle da história, o metagame e os jogadores que se opõem a isso, eles vão ser, de certa forma, vistos como ameaça ou até criar aquele clima competitivo, né? Então o texto parte daí, né? A premissa inicial é essa. Mas eu acho que ao longo do texto ele realmente abre margem pra um papo bem mais aberto a respeito de muitas coisas que eu nem tinha parado pra pensar. Porque é isso, né? A gente cai no mundo do RPG e aí começa a ver algumas palavras sendo repetidas e a gente não tem nem muita noção, né? Agência do jogador, a diegese. E começa a surgir alguns termos assim que tu começa a entender ao longo que tu vai jogando, mas a diegética em si é um que eu vi o Balbi comentando, a gente mesmo comentou em alguns outros textos aqui, mas eu não tinha parado pra perceber o quão amplo era, né? Então ele deu uns exemplos bem legais aqui que dá pra gente conversar a respeito. Exato. E é curioso, né? Porque o autor, ele tá inserido na cultura trad, essa coisa toda da história, em primeiro lugar e tal. Então, você poderia ser levado a pensar que o metajogo, ele atrapalha a história. Que eu acho que é a posição inicial das pessoas. Como a gente aprende a jogar RPG, passa um pouco por essa noção de rejeitar o que a gente chama de metajogo e identificar o metajogo como uma coisa muito específica e que a gente tem que rejeitar. Mas então é curioso ver que o cara, ele tá falando que RPG é um jogo de contar histórias, beleza. Só que metajogo não necessariamente atrapalha, o que pode chamar a atenção de muita gente, né? Então, é um texto bacana também pra ver como é que ele vai conciliar essas duas coisas. Como é que conta história com alguém fazendo metajogo, né? E é justamente porque o spoiler vocês que ouviram o texto, o spoiler é que metajogo não necessariamente atrapalha a história, ele pode ajudar, né? Porque, por exemplo, ele fala, né, que eu acho que pra mim é a ideia central do texto. Em última instância, quando o mestre e os jogadores entendem que jogar um RPG como um exercício colaborativo na co-construção do enredo e da narrativa dentro dos limites de um jogo, cenário ou sistema específico, quando eles entendem isso, né, que é um exercício colaborativo de co-construção, o conhecimento dos jogadores, que é o problema aí do metajogo, né, o conhecimento dos jogadores de fora do jogo sendo aplicado dentro do jogo, não é algo que ameaça interferir nos planos do mestre, mas sim tem o potencial, essa palavra é importante, né, o potencial de melhorar a história que surge da colaboração. Então, não é que o metajogo é bom ou o metajogo é ruim, a gente tem que banir o metajogo, a gente tem que fazer metajogo o tempo inteiro. Você pode usar o metajogo de uma forma positiva, que é uma coisa que eu concordo bastante. E a gente até tá partindo do ponto aqui que ele esse aspecto que a gente rotulou, né? De, beleza, a raiz é no trad, ele tá focado nessa contação de história, e provavelmente esse texto é uma forma de refletir o estilo de jogar um pouco mais aberto dentro desse trad, né? Porque provavelmente ele viveu aquilo, ele viveu com outros mestres que estavam sentindo essa dor do metajogo, e parou pra entender, tipo, mas e como é que a gente usa isso a favor? Será que isso é realmente ruim? E aí começa a vir aquelas reflexões que todo mundo tem quando tá jogando algo por muito tempo, né? E começa a ganhar experiência a respeito. E de fato, tu começa a entender que tem partes do meta que pode ser utilizada, pode ser explorada, que tem esse potencial de a gente poder usar pra... É uma forma de tu dar chance aos jogadores de criar ações diegéticas, ou seja, ações dentro do personagem mais ricas. Uhum. Porque às vezes tu tentar forçar um jogo. Se a gente for ver, a gente nunca joga um jogo de RPG só falando dos personagens do início ao fim, né? Tipo, de ponta a ponta a gente vai falar só como se fosse o personagem. Não existe isso, a gente acaba falando de outras formas, né? E o ato de rolar dados é uma ação não diegética, né? Que leva pra dentro do jogo. Então, eu acho que esse texto ele parece nascer muito desse sentido, de tipo, beleza, a gente joga nesse estilo, a gente tem essa problemática, mas o que a gente traz disso de uma forma positiva, sabe? O que a gente pode extrair daqui de um jeito positivo. Uhum. Bem, aí a gente tá falando metajogo. Vocês que ouviram o episódio vão lembrar que ele define. A definição dele é: metajogo é quando um jogador usa o conhecimento do jogo, das regras ou dos cenários em que seu personagem não teria como saber, ou seja, conhecimento de fora do jogo, como base para decisões e ações dentro do personagem. E beleza, isso é uma definição de metajogo. Acho uma definição ok e é uma definição que é a definição que a gente usa nas conversas comuns dentro do RPG.
Mas assim, se a gente parar pra pensar na palavra meta-jogo, e no seu uso geral, na teoria dos jogos, ou qualquer outra coisa desse tipo, o jogo é a atividade e tal, e o meta-jogo, o que é um meta, né? Meta-linguagem, né? É a linguagem falando da própria linguagem, reconhecendo ela mesma como linguagem. Então, o meta-jogo é o jogo que se sabe jogo. Você jogando o jogo e tratando ele como um jogo. Então, o meta-jogo ele pode ser várias coisas. Ele pode ser isso que ele está dizendo, né? O conhecimento de fora do jogo para afetar o jogo, usando coisas de fora do jogo. Mas você pode tratar o meta-jogo como aquela coisa muito comum em jogos online, jogos competitivos, que é o famoso meta. Qual é o personagem do meta do LoL dessa season? Qual é o deck do meta dessa temporada do Standard do Magic the Gathering? Então, o meta é você reconhecer que tem um jogo e que o jogo tem uma cultura de jogo em volta, que envolve, por exemplo, você que conhece um jogo muito a fundo, você sabe quais são as possibilidades, porque você conhece o jogo. Isso é meta-jogo, né? No sentido, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Você pega um personagem lá no League of Legends, sei lá, e você pensa, eu vou pegar esse personagem porque ele tem uma magia que silencia nesse meta, ou seja, como as pessoas costumam jogar esse jogo, tem muitos personagens que são magos, que vão querer castar muitas magias. Então vou sair na frente deles, porque eu vou estar jogando contra o meta, né? Contra o jeito que as pessoas normalmente jogam. Isso é metajogo também, e olha como é positivo no cenário de jogo competitivo, por exemplo, né? É um negócio que engrandece o jogo. Você está deixando o jogo mais denso, você está deixando o jogo mais interessante e a competitividade dele mais fortalecida, né? Para um jogo competitivo isso é bom. Tem toda essa coisa, né? De como você vai equilibrar o meta, como você vai deixar o meta saudável. Uma dessas frases que a gente usa muito quando a gente está falando de jogos competitivos, né? Vamos deixar o meta saudável para que você tenha uma grande variedade de personagens ou de decks, ou seja lá o que for, participando, e que não seja só o único personagem bonzão ganhando de todo mundo, né? Então tudo isso é metajogo, né? Uma discussão bem mais ampla. Tudo isso envolve metajogo, a cultura de jogo que está em volta, o modo como as pessoas jogam o jogo, né? Então a gente poderia dizer que tem a ver com metajogo também. É engraçado que como no RPG isso se resume, tipo, a primeira vez que eu ouvi foi no sentido pejorativo, né? Eu também conheci o meta de jogar jogos online, competitivos e tal. Quando eu vim pro mundo do RPG, a primeira vez foi alguém falando alguma coisa, tipo, de um jeito certo de fazer, se a gente for por aqui, a gente vai ser um resultado melhor. Aí, não, isso é meta, né? E aí, pô, é uma forma até de podar, né? É uma ação negativa dentro do RPG porque tu tá combinando algo fora do jogo, né? Então, a primeira vez que muita gente provavelmente deve ter escutado isso foi nesse sentido. Então, acaba resumindo muito, né? Acho que esse é o ponto. Tu usar a meta só dessa forma, interpretar ele só como essa forma de podar, né? Até tu trouxe um exemplo, acho, né, Felipe, em outros episódios aí, de uma vez que você jogou um presencial e o feedback final de uma das meninas foi: não, a fulana tal fez muito meta, né? No RPG, infelizmente, ele acaba se resumindo muito a isso, mas é como o Felipe falou, ele é a interpretação do meta, ele é algo muito maior, né? Que a gente tem aspectos positivos dentro disso, sim. Pois é. Mas nesse ponto que você tocou, do metajogo como coisa negativa, que as pessoas cometem meta e acusam umas das outras de não estarem jogando o jogo do jeito certo e tal, o texto fala sobre isso, né? Quando ele se pergunta se o metajogo é trapaça. Porque justamente ele traz outro jogo, que é o jogo competitivo, o Bridge. O Bridge não é um jogo que a gente joga muito no Brasil, né? A gente joga tipo sueca, coisas desse tipo. Em que é uma dupla contra a outra. E é meio que trapaça você usar tipo a sua linguagem corporal ou falar para outras pessoas, dar dicas do que ele tem que jogar. Porque, em teoria, nesse jogo lá, na sueca, as cartas que estão na sua mão são secretas, você não pode falar delas para ninguém, né? É quase o truque e o dominó pra gente, né? Exatamente, né? Nesse sentido, né? Esses jogos têm essa coisa do o metajogo ser negativo, porque as regras do jogo estabelecem que você não pode falar, né? E aí a gente entra na coisa da questão do texto. Quando a gente tá falando de um jogo que, na visão do Bragerman, é um jogo que não é um jogo competitivo, continua sendo trapaça, se a gente tá discutindo sobre as nossas ações e qual é a melhor jogada, qual é o melhor poder do seu personagem para usar, qual é a melhor ação no combate, isso é trapaça, sabe? Porque trapaça implica em vencer algo, né? E será que RPG é só sobre vencer, né? Tem esse outro ponto. Exatamente, né? Aqui no texto ele fala, né? O sucesso ou fracasso, se ele depender puramente do conhecimento, da habilidade do jogador, ele fica um pouco limitado, né? O RPG tem um pouco essa problemática, né? De como é que você vai resolver os problemas. Você pode resolver diegeticamente ou não diegeticamente. Ou seja, você pode resolver com mecânicas, você pode resolver dentro do jogo. E aí, às vezes, um desafio que é pensado pelo mestre como um desafio dentro da narrativa, dentro do jogo, supõe-se que os personagens dentro da narrativa resolvam aquele problema, né? Mas enfim, a gente está se adiantando um pouco, porque a gente está falando de novo, né? Diegese. E o texto explica mais ou menos o que é isso, só que eu queria voltar nesse termo.
Diegeses, que é um termo muito antigo, o próprio nome é uma palavra grega antiga, então está sendo usada, como o próprio autor também falou, desde a antiguidade. Platão, filósofo grego clássico, Platão fala sobre esse termo no livro clássico dele, que é A República. E desde então é uma palavra que acompanha muitas discussões sobre mídia, teoria da arte e agora também na teoria dos jogos, né? Então, aí temos que fazer uma diferenciação importante, porque como ele diz lá, surge com Platão e surge com um significado específico que vai ser usado lá na teoria das artes de uma certa forma. Só que pra gente, no RPG, a gente está usando a ramificação disso. A gente está usando uma coisa que se transformou através da teoria mais ligada ao cinema, como ele bem coloca, né? E a definição dele lá é perfeita, ele faz um grande trabalho em explicar, tá muito bem explicado o que é diegese, segundo a teoria cinematográfica, segundo a gente usa também no RPG, que é diegeses significa aquilo que tem a ver com a narrativa ou a história de alguma coisa. E aí vem um exemplo clássico lá, que ele também dá no texto, que é: existe a música diegética, que é aquela que dentro do universo do filme, do jogo, faz sentido para aquelas personagens. Então, se uma pessoa dentro de um filme tá numa discoteca e tá tocando uma música, aquele personagem tá ouvindo aquela música, então aquilo é uma música diegética, faz parte da existência fictícia daquele mundo. Só que se você tá vendo um filme e a pessoa tá andando numa floresta super silenciosa e tá tocando uma música triste de fundo, que é só uma trilha sonora, isso é uma música não diegética. É uma música que serve para o espectador, para aumentar a experiência do espectador enquanto um apreciador daquela arte, né? Para compor aquela cena, para deixar a cena mais dramática, para você se sentir emocionado de alguma forma. Enfim, os usos são vários, né? Mas então tem essa diferenciação. O que é diegético é aquilo que é dentro da ficção e o que é não diegético é aquilo que está fora da ficção. Acho que isso está claro, né? O que você acha, Miguel? Bastante, cara. E quando ele trouxe esse aspecto da música, abriu minha mente mais. Eu sabia mais ou menos da definição disso, do que era as ações que o jogador toma dentro do jogo como um personagem ou como um jogador em si, né? Eu sabia desse. Quando eu fui ler o texto, era isso que eu sabia. E aí, quando ele trouxe esse aspecto da música, abriu mais ainda meus horizontes ali no sentido de onde mais que eu vejo isso, né? Um exemplo também nos videogames no geral, né? O Dead Space, por exemplo, era um que eu já debati um monte com meu amigo quanto que eu gostava daquele aspecto de tu não ter uma interface, né? A barra de vida realmente está embutida na armadura, o contador de bala realmente ser um holograma na arma. Então são coisas que o próprio personagem vê, tá inserido no mundo do personagem e não numa interface, né? E aí nos jogos a gente vê bastante isso de quando tu aperta Start para abrir o menu, aquilo ali não faz parte do jogo em si, né? O Kratos não vê aquilo, né? Então, tu começa a prestar um pouco mais de atenção nesse exemplo da música e em outros aspectos, né? Que a gente, de entretenimento que a gente acaba vivendo, né? Em coisas que estão dentro da história, imerso. O Baby Driver também é um filme que o próprio ator ouve a música ali, né? O personagem ouve a música para fazer as fugas e faz parte da trilha sonora também. Então, pô, é uma dinâmica super legal e o quanto que dá para explorar isso, né? Pô, cara, bom exemplo desse HUD do videogame, né? Acho que essa discussão da diegese também tá dentro de uma discussão da imersão, né? Acho que você até usou essa palavra, né? Porque quando você coloca elementos que estão dentro do jogo, ele te puxa mais para dentro do jogo. Essa é a sensação que a gente tem, né? A diegese tem a ver com imersão também, né? E por isso que é tão importante fazer essa diferenciação, né? Porque você tendo essa diferenciação, você sabe exatamente em qual volume você está mexendo. Você quer aumentar um pouquinho isso daqui, diminuir um pouco aquilo ali. Se é para mexer um pouco mais na imersão, você mexe aqui nas coisas diegéticas. Se não é, é um pouco fora e tal. E ele até propõe isso no texto ali, né? Ele comenta que tu pode traçar uma linha paralela onde dos dois lados tá as ações diegéticas e as não diegéticas, né? E aí tu explorando isso no meio do caminho. E agora deu pra mim saber um pouquinho mais do porquê que eu acho Inscription tão incrível, né? O quanto que ele explora esse aspecto de imersão. Pode crer, né? É um jogo que você, às vezes, está puramente na diegeses e tem um pouco dessa spoiler, né? Mas, enfim, um pouco da quebra da quarta parede. Que, às vezes, uma coisa que você acha que é diegética não é, vai borrando essas barreiras. Às vezes, é um pouco da expectativa de quem tá jogando o jogo, né? Isso acontece muito em filme também, né? Claramente uma música não diegética, de repente corta pro cara desligando o rádio dentro do filme. Então, uma brincadeira com as suas expectativas, né? Enfim, mas então, dando um passo atrás, historicamente um passo atrás, eu queria também falar, na verdade, dessa ideia da diegeses na teoria da arte antes do cinema, porque o significado é um pouco diferente e também abre outras possibilidades interessantes. Então, quando Platão fala em diegeses, ele está falando de uma forma de apresentação de uma história, ou de um modo de apresentação de um fato ou alguma coisa.
Então, diegeses, lá na República do Platão, é a, entre aspas, pura narração. É a narrativa. Você está narrando um fato, está contando alguma coisa, né? Dentro da teoria da arte tem essa ideia de que a diegese também é o contar alguma coisa. Então, olha como tem a ver, né? O narrador é aquele que conta alguma coisa. Então, isso tem a ver com a diegese. Então, quando você está lendo um texto, sei lá, um livro do Brandon Sanderson, e tem um narrador falando, e aí o fulaninho de tal viu isso. Isso é narração, isso é o narrador contando, então é uma diegese para o Platão. Só que o Platão distingue, então, de uma outra forma de apresentar o conteúdo, que é uma palavra que se chama mimesis. A mimesis é uma dessas palavras que tem uma tradução difícil, porque no grego ela significa muitas coisas. Normalmente ela é traduzida por imitação, que não é uma boa tradução. A galera da tradução do grego já decidiu que não é uma boa tradução, porque é muito limitante. E a gente costuma falar que a mimesis tem a ver, na verdade, com representação. A mimesis é essa palavra que fala de personagens representando alguma coisa, atuando. Então, quando você no RPG está representando o seu personagem, falando como se fosse o personagem, como se, né? Esse como se tem a ver com mimesis, tem a ver com representação, tem a ver também, então, de uma certa forma, com o personagem que está dentro do universo ficcional, né? Então, a gente poderia, a partir do Platão aqui, falar que a diegese, na verdade, então, é quando você descreve alguma coisa, quando você narra alguma coisa, você fala, o personagem tal fez isso, né? Tipo, meu personagem é um Joãozinho, eu falo, beleza, então o Joãozinho foi, andou e fez aquilo. Isso para Platão é diegese. Mas quando você fala, vem aqui, seu orc maldito, eu vou cortar essa cabeça, você tá fazendo mimes, né? Você tá representando, você tá falando como personagem. Percebe que tem uma diferença aí, né? Hoje em dia a gente usa diegese para falar do espaço narrativo, se é dentro ou fora, e no Platão ele tá falando, na verdade, o tipo de apresentação dos fatos. Que você pode fazer contando ou representando, né? Tem essas duas formas de fazer. Então, a mimesis tem a ver com teatro, que era o que eles tinham lá acesso na época, né? Mimesis tem a ver com teatro, pintura, escultura, né? Tipo, vocês pegam uma pedra, molda aquela pedra como se fosse uma pessoa. Então, isso é mimesis, né? Isso é representação. Agora, quando você tá falando, e aí Aquiles fez aquilo outro, naquela batalha tal, blá blá blá, contra os troianos, sei lá o quê, isso é uma forma de diegese, está contando, narrando um fato, né? Pô, muito maneiro, cara. Pois é, né? E assim, eu acho que é normal, os termos vão evoluindo, as pessoas vão criando teorias em cima de teorias, mas eu acho que a mimesis é uma boa palavra pra gente, porque fala um pouco dessa coisa que a gente tá fazendo o tempo inteiro quando a gente joga RPG, né? Quando a gente fala, né, role-playing game, você está se colocando no papel de alguém, né? Então, fazer o papel de alguém é, de fato, fazer uma espécie de mimesis, né? Você está pensando você no lugar daquela pessoa. E aí, entra aqui essa discussão do RPG, né? O quanto essa mimesis é para você se colocar na pele de alguém e agir como se fosse aquele personagem, custe o que custar para contar uma boa história, ou se a mimesis é simplesmente você fazendo um alter ego, uma persona de você mesmo dentro do jogo, como a OSR quer que você faça, né? Tem, lógico, que essas nuances de acordo com o estilo de jogo, com cultura de jogo, mas ainda assim a mimesis, para mim, me parece um termo muito importante pra gente pensar o que a gente tá fazendo, né? Porque, se a gente parar pra pensar, eu acho que o mundo criado dentro do jogo da RPG é um mundo mimético também, né? Uhum. Um mundo mimético, ou seja, um mundo representacional, é um mundo imagético, um mundo ficcional. Mas então, aí uma outra coisa que me veio na cabeça, lendo esse texto, é que ele fala dessa coisa de diegese, né? Enquanto um espaço fictício. Tem um outro livro, vou deixar mais de indicação, não vou me demorar muito sobre isso, um livro muito famoso de game design, que é o Rules of Play, que ele fala desse termo que já é muito debatido também e muito criticado, que é o termo do círculo mágico. Nesse livro, ele fala que jogar um jogo é entrar num círculo mágico, onde tem uma espécie de magia ali, né? Uma coisa meio mágica, ele chama até de... O jogo, muitas vezes, é um ato de fé. É aquela coisa, né? Se você tá numa sala e você vê um tabuleiro de xadrez, aquilo é só um objeto, aquilo não é nada. Mas na hora de jogar um jogo, aquele objeto se transforma em alguma coisa muito louca, em que tem umas certas regras, você não pode mexer a peça de uma certa forma, você entra num mundo onde tem regras paralelas. O RPG é um pouco isso, né? É tipo, agora vamos fingir que nós somos alguma coisa. Ele diz que isso é a coisa do círculo mágico. A gente vai agir como se aquilo fosse real. Se você tá jogando um RPG que tem um tabuleiro, tem um grid, alguma coisa, você tá botando sua pecinha de plástico lá pro seu personagem, naquele momento que você tá jogando o jogo, você é a pecinha de plástico. Então você tá fingindo que você é a pecinha de plástico.
Então, de novo, tem a ver com mimesis, né? Tem a ver com aceitar que aquilo é uma ficção e vão fingir de conta que aquela ficção é real enquanto a gente estiver jogando, né? É muito maneiro, cara. O RPG, ele é muito mais latente nisso. O videogame tem um pouco disso também, né? Se tu não tá imerso ali, o tanto que tu vai conseguir aproveitar daquele jogo, às vezes reduz bastante, né? Mas do RPG de um presencial, que às vezes tu tá numa mesa com uma galera jogando, chega alguém de fora que não tem nem ideia do que é RPG e a pessoa tá zero dentro desse círculo mágico, ela vê 4 pessoas falando umas coisas ali muito aleatórias, e enquanto o pessoal que tá lá dentro tá vivendo em um mundo paralelo ali, né? Tendo outros sentimentos, uma imersão completamente diferente. Então é muito massa ter essa noção do círculo mágico, né? De como aqueles elementos em conjunto, seguindo regras estabelecidas ali, o quanto que aquilo gera de imersão, né? E é legal porque é isso, é uma ideia de ficção compartilhada. É muito isso, né? Se você não tá dentro do círculo mágico, você tá achando que é um bando de maluco, falando um monte de coisa maluca. Uhum. Inclusive, tem uma história muito boa que talvez já tenha até contado pro Miguel, que é a história de um primo meu que jogava RPG na adolescência, muito tempo atrás, né? Quando ele era mais jovem. Que eles estavam jogando Vampiro à Máscara no sótão da casa dele que tava construindo, lá em Espírito Santo, à noite e tal, aquela coisa bem jovens góticos jogando um jogo gótico, falando coisas esquisitas. E aí que a mãe dele entrou do nada pra oferecer uns salgadinhos, alguma coisa assim pra eles, e eles chegaram no momento que a pessoa tava falando uma coisa muito terrível, tipo assim, não, mas então a gente tem que pegar as crianças e amarrar elas e não sei o que lá. E a minha tia ficou horrorizada, tipo, que jogo é esse que vocês estão jogando? Que história é essa? Vocês vão amarrar crianças? Então é isso, né? Tipo, dentro da ficção do jogo, aquilo tem um sentido completamente falso, né? É lógico que se aquilo fosse dito na vida real, você teria, de fato, motivos pra estar preocupada. Mas dado que é um jogo, uma ficção, que está representando o personagem, sabe? Aquilo tudo faz parte da brincadeira, só uma grande faz de conta, né? Mas é isso, né? É engraçado ver essa coisa de quem tá dentro do jogo, quem tá fora, né? O próprio jogo de tabuleiro, quando você chega perto e vê alguém mexendo umas peças, você não faz ideia de quais são as regras do jogo, você pensa, cara, o que esses caras estão fazendo, sabe? Que cubinhos coloridos são esses? O que isso representa? Você não sabe muito bem, né? Se você não sabe as regras do jogo. Total. Mas assim, a ideia de imersão, pra mim, aí já entra uma coisa mais pessoal minha, eu não sou muito adepto dessa coisa. Eu não acho que RPG é necessariamente um jogo de imersão, que esse é o jogo pra fazer uma imersão, que é necessário fazer isso pra ter um bom jogo, etc. Eu não acho isso. A dose de diegeses, pra mim, usando o termo do texto, não precisa ser tão alta. Eu não acho que um jogo é sobre a gente ficar o tempo inteiro fingindo que somos personagens do jogo. Eu gosto da ideia de que o RPG é um jogo, nisso envolve mecânicas, e pra mim, boa parte do prazer do jogo também tá nessas interações mecânicas e de ver os dados rolando, e nem que seja rolar os dados pra ver o que sai de história daquilo, né? Mas assim, o fator jogo pra mim tem que estar muito presente. Inclusive, é uma coisa que eu lendo esse texto eu fico um pouco incomodado, né? Já falou dessa coisa do trad e tal, não é muito a minha pegada. Mas assim, pra fechar também agora a parênteses do círculo mágico, do Rules of Play, né? Que muita gente criticou, achava que era uma coisa do tipo, que o círculo mágico é esse lugar que você vai fugir da sua realidade completamente, nada de fora da realidade faz sentido dentro dela, vamos fazer limites muito definidos do que é dentro do jogo, o que é fora, como se fosse possível isso, blá blá. Então a crítica né, que a ideia do círculo mágico, isso tô tirando de um texto, é Rules of Play e Círculo Mágico 10 anos depois, e comentando, né, a quantidade de gente que criticava a ideia. Que a crítica das pessoas era que a ideia do círculo mágico é uma noção de que os jogos são estruturas formais totalmente separadas da vida cotidiana. Que o círculo mágico, ele defende uma coisa meio ingênua, que são as regras, ignorando o fato de que os jogos são experiências, na verdade, de experiências da vida, experiências vividas, jogados por seres humanos em algum tipo de contexto real, social, cultural. Então não tem muito isso de imersão no círculo mágico e tal. E aí o que ele rebate é falando, gente, não, é só uma metáfora para explicar um negócio, não é para levar 100% a sério. Eu não sou o dogmático do círculo mágico, eu não acho que tem que ser assim, full imersão, sei lá o quê. Mas as pessoas às vezes interpretavam um pouco assim, né? Ele até zoa falando que, tipo, pô, parece que todo mundo que vai fazer uma faculdade de design de jogos tem que passar por esse momento que vou fazer um texto falando mal do círculo mágico, porque esse círculo mágico é muito, muito limitante, e não sei o quê, é muito tirânico. Mas, enfim, é isso. Eu acho uma ideia interessante para pensar esses exemplos todos que a gente está falando aqui, que acho que são muito cabíveis dentro desse termo. Cara, eu concordo 100% ali com o ponto que você puxou desse nível de imersão. Porque realmente eu não acho que tu ter uma trilha sonora específica pro teu jogo, ilustrações e ter que ter toda uma narrativa plot twist pra conseguir prender todo mundo naquela atmosfera seja a única forma de jogar RPG. Não, definitivamente tem N outras. E esse aspecto do que a gente tá debatendo aqui de meta, do círculo mágico que você trouxe,
eu acho que é muito mais vinculado a uma proposta de jogo, né? Um alinhamento. A gente até falou bastante disso no texto dos 11 maneiras de ser um jogador de RPG melhor, né? Uhum. A gente falou bastante sobre isso, sobre alinhamento de postura, sobre expectativas, sobre como aquelas pessoas que estão reunidas ali, aí onde eu acho que entra o aspecto do círculo mágico, né? Tipo, aquelas pessoas que estão reunidas ali estão alinhadas a jogar algo dentro de uma proposta. Né? E aí eu vou trazer um paralelo com algo que é completamente fora de jogo, que é de empresas, né? A gente fala muito sobre cultura, né? Cultura de empresas. Netflix surgiu com isso e é algo presente em várias empresas, hoje em dia é cada vez mais normal. E lá onde eu trabalho, a gente tem esse aspecto também de ter uma cultura e da gente querer pessoas alinhadas a essa cultura. Eu acho que no RPG é exatamente isso. Tipo, esse é mais um texto que traz de novo pra mesa aspectos muito menos mecânicos e muito mais sociais, sabe? De tu ter alinhado com as pessoas que estão naquela mesa uma cultura, tipo, uma proposta. Ó, a gente aqui nesse lugar age dessa forma, tá buscando isso, quer isso do jogo, sabe? Você também quer, Uhum. sabe? Se tu não quiser isso, se estiver desalinhado, não tem por que tu tá aqui, porque tu não vai encontrar isso aqui, ou tu vai tirar o que a gente tá buscando. Então eu acho que ainda não é tão natural tanto de setar isso, de deixar isso claro pros jogadores, nem de normalizar o fato de, às vezes, tu não tá tão alinhado com aquela proposta e tu sair fora. Tipo, cara, eu realmente não tô tão na vibe disso. Eu tô buscando outra coisa. E no texto das 6 culturas a gente fala isso, né? Que é uma forma de tu ver outros jeitos de jogar o teu jogo, que às vezes tu tá se forçando a algo que não precisa, né? Tu aprendeu a jogar de um jeito, que tu podia estar explorando de outras formas, porque tem pessoas que estão jogando da forma que tu gostaria. Então acho que cada vez mais a gente tem que naturalizar isso. Tanto o fato de aquelas pessoas que estão reunidas ali ter um alinhamento, né? Tipo, cara, ó, é isso que a gente tá buscando, bora, sabe? E de, pô, agora, nesse momento, essa proposta de jogo, esse sistema, esse estilo que vocês vão jogar agora não é tanta minha vibe, então na próxima eu entro, sabe? Tipo, deixar um pouco mais normal, não se forçar tanto. Porque não tem um jeito certo, né? É aquilo que a gente sempre bate aí em vários episódios do Thomas. Não tem um jeito certo, o ideal é todo mundo tá bem na mesa, mas de novo, é mais um problema que eu acho que é muito mais social, de alinhamento, de cultura, de expectativas, do que de mecânica em si, né? Sim. Essa expectativa de cultura de jogo, nesse texto específico, tem a ver, então, com essa dosagem entre elementos diegéticos e de elementos não diegéticos, que é a tese lá do texto, né? Que todo RPG produz elementos diegéticos e não diegéticos, e que elementos não diegéticos fazem parte do jogo e não devem ser excluídos do jogo. Então, discutir na mesa, segundo ele, é uma coisa ok, né? Mas então, aí o tópico do metajogo. O metajogo, normalmente, ele é identificado com elementos não diegéticos, e aí que gera o problema. Porque se é um elemento não diegético, para muitas pessoas, isso quer dizer que não faz parte do RPG. É o famoso você cometeu metas, ou seja, você agiu não diegeticamente. Você não agiu como seu personagem agiria dentro do jogo. E é isso, né? Aí que vem o grande pulo do gato do texto. Você agir com elementos não diegéticos pode dar ao seu jogo uma coisa muito melhor, né? Porque vamos lá pensar junto com o cara que está pensando na história do jogo, né? Como construir uma boa história de RPG. Se você sabe o que é uma boa história, que tem plot twist, tem não sei o quê, às vezes fazer uma ação buscando essas metas de história, às vezes é não diegético, mas vai contribuir para a diegese, como ele bota no texto, né? Mas eu fico pensando, né, nessa ideia de metajogo como trapaça, que para mim é o seguinte, para mim o ideal é um jogo no qual um desafio qualquer, que ela não necessita de um conhecimento prévio. Se você está pensando num jogo, um desafio que é um desafio diegético, por que você estaria preocupado com metajogo, né? Se o problema é um problema dentro do jogo, tem coisas que você não consegue usar metajogo para se relacionar com aquilo, né? Um exemplo do metajogo que o conhecimento atrapalha, né? Seria, eu sei que esse tipo de dragão tal tem fraqueza contra gelo, então eu, jogador, vou usar um poder de gelo. E aí muita gente vê isso como metajogo negativo. Se tem um negócio que a solução não é clara, dentro da narrativa e fora da narrativa, não interessa. Como que o metajogo vai influenciar, né? Tanto faz, você pode pensar no que você quiser, né? Essa ideia de vencer alguma coisa com o metajogo, pra mim não é tanto um problema, porque o tipo de problema que eu espero do jogo não pode ser resolvido com o metajogo. É tipo, agora que a gente achou esse negócio louco na história, como que a gente resolve isso dentro da história? Não tem muito metajogo, lugar do metajogo, né? Então, coisas que você, jogador, tá pensando que não vão atrapalhar a narrativa, vão ajudar, né? Vão levar o jogo para um outro lugar, porque você trouxe ideias malucas, né? Que é a proposição da OSR, eu acho.
Cara, eu acho que isso casa muito com dois grandes pontos do texto ali, que é os pontos de virada, assim, né? Que é o independente se é uma jogabilidade diegética ou não diegética, a resolução disso, na hora que vai pra mesa, né? Depois de rolar o dado, depois da ação ser dita, é diegética, tipo, ela termina no jogo em si, né? Que nem tu falou. Não importa se é meta ou não, o resultado final de como é que aquela coisa louca que eles encontraram vai ser usada, ainda vai levar a história pra frente, né? A gente ainda vai estar tirando algo daqui. E eu achei muito massa quando ele, antes de eu chegar no trecho que falava dos puzzles, por exemplo, era coisa que tava na minha cabeça o tempo todo, sabe? Uhum. De tipo, é isso. É um puzzle num jogo, que até na última mesa que a gente jogou da mesa aberta aqui, última sessão, teve uns puzzles bem legais, assim, que foram coisas que surgiram dos jogadores. Tipo, foi a gente debatendo e tirando alguns insights, assim, que o quanto daquilo estava separado do personagem, sabe? Tipo, os personagens poderiam ter articulado daquela determinada forma, mas eram os jogadores jogando, sabe? Então, eu acho que realmente não precisava separar, sabe? Tem coisas que faz sentido tu explorar os jogadores também, né? Os jogadores debaterem, os jogadores pirarem em cima, eles estarem... É meio que uma mistura ali, né? Então, acho que realmente não... Tu querer separar isso ou podar, às vezes tu vai estar eliminando uma parte da experiência do jogo, né? Em vez de estar querendo ter o jogo ideal, né? Não, só dentro da diegese em si. Não, às vezes a ideia é justamente tu combinar essas diferentes experiências pra criar um jogo ainda melhor, né? Uhum. Tem problemas no jogo que são problemas diegéticos e tem problemas que são não diegéticos. E acho que esse exemplo que você deu do puzzle é um bom lugar pra gente ver isso. Tem gente que odeia puzzle. E muita gente não percebe que o problema com o puzzle é que ele tá sendo um problema não diegético. Uhum. Que, por exemplo, lá no livro Hobbit tem a famosa parte que o Bilbo encontra com o Sméagol e eles ficam fazendo charadas uns pros outros. Charada é um tipo de puzzle que ele tem uma resposta pronta. Então, ele acaba sendo um desafio não diegético pro jogador. Se ele sabe a resposta, se ele pensou na resposta correta, ele consegue passar o desafio. Mas aí você fica pensando, beleza, e se eu estiver jogando um jogo que tem esse puzzle, essa charada, e eu não souber, o que acontece depois disso, né? A solução de muitos RPGs ditos trad, como sugere o texto, é que você possa fazer um desafio também não diegético no sentido das mecânicas. As mecânicas resolvem para você. Você faz um teste de inteligência e você passa. Eu acho a solução ruim. Eu não acho uma solução boa. Mas aí o problema não é, eu acho que não é da mecânica. O problema é do design do puzzle, né? Uma coisa que vai ser tema de um episódio futuro do Thomas, que é como construir um bom puzzle. Um bom puzzle, quando ele tem apenas uma resposta, ele não é um bom puzzle, porque ele não está dando para você um espaço de criatividade para conseguir manejar aquele problema, né? Então o roleplay ele meio que se perde ali, né? E aí, inclusive, a gente pode até pensar na ideia das regras das 3 pistas, né? Uhum. Que você nunca pode colocar, como diz lá o Justin Alexander, uma única solução para um problema. Uma única chave que abre aquela porta. Então, se você precisa atravessar aquela porta, você tem que ter aquela única chave que está aqui naquele único lugar, você travou o seu jogo. Você não consegue avançar. Então, um bom puzzle é um puzzle que te dá formas criativas de resolver aquilo, seja através do roleplay, seja através de ideias malucas do jogador, ou seja, você pode resolver aquilo diegeticamente e não diegeticamente e que vai tornar o jogo interessante de qualquer forma. Só que aí eu fico pensando uma outra coisa, né? Que a OSR ele tem essa visão de dar ênfase em player skill, ou seja, que você tem que usar a sua ação não diegética, ou seja, você enquanto jogador, player skill é isso, né? A habilidade do jogador e não do personagem é uma coisa que é muito martelada na OSR. Tá vendo? O vocabulário desse texto ajuda a gente a pensar, né? A OSR pensa muito em jogabilidade não diegética. Só que, qual é o meu problema com isso, né? Que pra mim, muita ênfase nesse player skill acaba também abrindo margem para matar a decisão diegética, que às vezes é muito importante também pro jogador da OSR, né? Então tem um pouco uma dissonância aí. Porque o que acontece muito, e a gente vê isso aí nos grupos de WhatsApp da vida, nos grupos de Discord da galera que joga OSR no Brasil, principalmente, que essa ênfase em player skill, ele acaba sendo um lugar de você focar tanto a sua visão que acaba virando um jogo otimizado. Você tem que jogar bem. O jogo tem essa ideia de jogar bem, o que pra mim nunca fez sentido e nunca vai fazer sentido. A ideia de você ser um bom jogador de RPG, você fazer boas jogadas de RPG, porque, de novo, RPG não é um jogo competitivo, RPG é um jogo de fazer decisões interessantes e ver o que sai delas, independente do resultado.
Então, a OSR tem esse problema pra mim, né? ênfase em player skill, uma jogabilidade não diegética muito engessada, em que as pessoas às vezes querem corrigir as outras, né? Que é aí que entra o problema também. E o traje pra mim tem outro problema, né? Que é muita ênfase às vezes em lore, né? Que também mata a decisão diegética. Se o player skill às vezes mata a decisão diegética também, porque você tá querendo fazer a jogada otimizada, a ênfase em lore, em saber as coisas do jogo, também mata a decisão diegética, né? Porque não é mais um jogo de decisão, é um jogo, no máximo, um jogo de memória, sei lá, né? É um exemplo que eu já trouxe antes também, né? Você tá jogando um jogo que tá num cenário tal, e existe um lore da cidade tal que é pré-estabelecido, e você tem que saber aquilo. E a diegese acaba caindo do outro lado também, né? Então, existem muitas formas de matar o jogo diegético e a decisão diegética, que a gente às vezes não observa, né? Que acontece tanto na OSR quanto no tradicional. É real, acho que esse exemplo que ele trouxe ali de, pode traçar uma linha onde tem os dois extremos, mas o jogo ele sempre vai estar, o ideal do jogo vai sempre estar flutuando no meio, um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, né, vai estar debatendo. Por isso que a gente falou daquele tópico ali, né, de que o círculo mágico, ele talvez tenha a ver muito mais com proposta do que por imersão, né. Então ele até comenta isso num exemplo ali que eu achei engraçado, que ele fala que, tipo, o jogador se recusar a engajar de forma apropriada com os elementos e tal, né? Tá se recusando. É como se ele estivesse jogando uma versão incompleta do jogo, né? É como alguém aparecer no campo de hóquei com ornamento de jardim em forma de flamingo em vez de um taco de hóquei, né? E ainda quer ser levado a sério. Então, tipo, às vezes rola isso, né? De a pessoa, tipo, tá, não, eu realmente quero derrotar o mestre, eu realmente quero achar o jeito certo de ganhar isso daqui, porque minha diversão hoje vai ser ganhar isso daqui. Tipo, pô, no mínimo ele tá jogando uma versão incompleta de um jogo, né? Então ele tá indo pra uma proposta completamente diferente. Tipo, de certa forma ele também tá saindo do círculo mágico, né? Ele tá quebrando essa proposta da mesa. Pô, bem observado, exatamente. O estilo de jogo determina o que é o círculo mágico, né? Acho que é um pouco isso que você tá dizendo. Uhum. Total. E, uma coisa que a gente não falou, mas que é uma diferenciação importante do texto, é essa ideia do table talk, em inglês, né? Que eu traduzi como discussão na mesa. Table talk tem a ver com o metajogo, da visão dele, porque os dois estão fazendo esse uso de fora do jogo para mexer no jogo, na história do jogo, né? Então, quando você está num combate e você está conversando com os outros jogadores sobre qual ação é a melhor ação, você está fazendo uma ação não diegética, né? Você está discutindo tática de jogo e muita gente odeia esse tipo de coisa. Outro dia mesmo, no Reddit do RPG Brasil, tinha uma pessoa falando sobre isso. Se era errado, como é que lida, como é que eu faço que os jogadores parem de fazer esse tipo de ação. E aí a minha visão é essa, né? Que acho que tá alinhada com um texto que é, cara, às vezes é ok. Você tá jogando um jogo tipo um Pathfinder da vida, que é um jogo super tático de combate, tem várias habilidades e é um jogo super difícil, que a graça do jogo também é esse puzzle de combate. Quanto que você vai otimizar suas ações pra matar os personagens antes que os personagens matem você e tal. Eu acho que é muito natural um jogo que desse densidade de regra e de densidade estratégica que você pare um pouco naquele momento do combate e debata com os outros jogadores, né? Falar, eu vou fazer isso daqui, eu vou lutar dessa forma, eu vou usar essa habilidade e tal. Porque nessa parte, a jogabilidade não diegética do aspecto tático e estratégico é parte da diversão. Ainda mais nesses jogos que eu mencionei, né? O Pathfinder da vida, até o D&D quinta edição, um Lancer da vida, faz parte, né? Pra mim está um pouco bem resolvido, não sei vocês ouvintes, né? Qualquer coisa, deixem um comentário aí sobre isso. Eu acho que é ok quando é uma conversa sobre o jogo, sobre estratégias de jogo e tal. Eu não me oponho a isso. Uma pessoa pode dizer, não, mas é legal que você, no meio do combate, você não possa ficar conversando 20 minutos sobre o que você vai fazer, porque seu personagem, ele tá ali, tem que decidir em 2 segundos. Por que você vai ficar decidindo como se tivesse todo o tempo do mundo? Não é assim que funciona. E aí, de novo, é a coisa do o quanto você quer mirar na experiência diegética não diegética, né? Mas, no geral, eu acho que é ok e saudável que a conversa não diegética, ou seja, a conversa dos jogadores, seja permitida. E até aproveitando esse gancho, a gente tem que considerar uma outra nuance também, né? Imagina um jogo que nem a gente jogou nessa semana, que tinham 7 pessoas. Tipo, às vezes, o que determina como aquele turno vai ser rodado é o, sei lá, o delay da internet, ou até a pessoa ter se pronunciado antes da outra. E aí isso acaba cavalando algumas coisas. Até rolou um exemplo disso. A gente tava no meio do monte de goblins e aí tinha um goblin chefe. O nosso guerreiro já foi, vou pra cima e vou sentar porrada. E aí, só que ele falou antes de mim. Tipo, tava todo mundo meio que jogando ação ao mesmo tempo ali. A dele foi a primeira. E aí eu quis cortar o caminho, eu falei, pô, não, e faria sentido, tanto eu como jogador, tipo, eu pensei em algo que dava pra ser feito diferente, eu queria usar algo diferente, só que ele falou antes de mim,
E eu, como personagem, eu usei meu personagem pra isso. Eu falei, tipo, não, espera um pouquinho, sabe? Tipo, dei o grito, porque eu queria usar o encantar pessoas no chefe. Então eu não queria que ele atacasse justo o chefe. E aí, é isso, tipo, tem uma nuance. Porque é diferente uma postura de eu usar só como jogador e falar, não, calma, Henrique, não joga não, essa jogada aí vai ser ruim, vamos fazer assim, ó. Eu vou usar meu enfeitiçar pessoas, eu controlo ele, eu faço... Não, sabe? Tipo, aí eu tô ditando como aquele turno tem que ser jogado, né? Mas tu usar o personagem pra gritar, pra daí ele parar, e tu ver se ele para ou não, tipo, tu deixar o comando, tipo... Eu dei um estímulo, eu falei pra ele, pô, para, sabe? Tipo, tive uma ideia. Tanto eu como jogador, quanto eu como personagem. Se ele ia acatar ou não, é dele como jogador e dele como personagem. E aí a gente vai criando junto, sabe? Então ele podia sim ter continuado e batido, porque o personagem dele tava numa fúria ali, e é isso. E tranquilo, a gente ia lidar com isso depois, sabe? Mas eu acho que o ponto é justamente esse. O meta quanto ir lá e querer controlar a ação do jogo, né, é uma coisa ruim. Agora o meta como propor uma dinâmica diferente da que tá acontecendo, ou propor uma dinâmica diferente com os outros jogadores, é enriquecer a história ali, né? Que foi o que aconteceu. Sim, pois é. É uma coisa que a gente fala também no episódio de 11 maneiras, né? Uhum. Agir como seu personagem agiria nessa situação, do tipo, é tudo bem a pessoa querer ir lá e bater no Goblin. A gente até comentou, né, o quanto de querer impedir a ação de acontecer normalmente é uma coisa ruim, mas nesse caso eu não acho que foi isso, né? É um bom exemplo para mostrar que pode ser feito de outra forma, como você bem falou, né? Você não quis controlar o jogo, bem colocado, né? E acho que tudo isso engrandece o jogo porque gera a coisa do drama mesmo. Que é um personagem que é uma coisa, o personagem da outra pessoa que é outra coisa. Uhum. Eles vão entrar em conflito e vamos ver o que vai sair disso, né? Então é interessante, gera um jogo mais denso, né, narrativamente. Acho que interessante. Então, a gente deu o exemplo aí da conversa não diegética para bolar táticas de combate. A gente falou da interação diegética dos personagens discutindo as opções deles dentro do jogo, que também é interessante. Só que aí eu queria chamar a atenção para essa outro tipo de conversa que também pode acontecer na mesa, né? Porque nem toda conversa não diegética na mesa é jogabilidade não diegética. Ele fala até no texto, se você vai para um jogo e fica fazendo tricô ou você fica conversando com outro jogador sobre futebol, o jogo do Flamengo de ontem à noite, você não tá fazendo jogabilidade não diegética, tá só conversando, né? E aí isso seria o que a gente chamaria em bom português de conversa paralela ou no termo gameístico off-topic, né? Que é ok de vez em quando você chegar e falar de um negócio nada a ver do jogo, né? Porque é isso, né? O jogo também tem a ver com socialização, tudo bem. Mas isso não tem a ver definitivamente com jogabilidade, né? Não tem a ver com jogabilidade, tem a ver com outra coisa que é a ver com socialização. Então, conversa paralela, como bem colocado no texto, não tem a ver com jogabilidade não diegética, é só conversa paralela mesmo. Então, table talk não tem a ver com isso. Só que aí tem outras coisas, né? Tem a ver com um tópico que ele toca no texto, mas não aprofunda muito, que é o tópico do tempo, do clima e do ritmo do jogo. Que pra mim me pega um pouco mais, que são comentários sobre o jogo fora do personagem. Out of character, em inglês. Que é aquela coisa, você, jogador, está comentando sobre o que está acontecendo no jogo, pode esbarrar na jogabilidade não diegética de bolar um plano e debater com seus amigos, mas às vezes é só um comentário e às vezes atrapalha um pouco o clima e o ritmo do jogo, né? Não sei se você pensa isso também, Miguel, mas assim, a minha visão é, muitos comentários sobre o jogo atrapalham um pouco o jogo. Uhum. Do tipo isso, né? Você tá lá conversando com o NPC fala um negócio. Ao invés de você seguir em frente diegeticamente, interpretando o seu personagem, ou falando o que o seu personagem vai fazer, narrando, né? Fazendo a diegese segundo Platão, né? Narrando o que o seu personagem vai fazer, não mimeticamente interpretando, tanto faz. Mas desde que você esteja interagindo com o jogo. Mas não, você para e você fica comentando, né? Às vezes eu sinto falta, e aí já é mais uma coisa de estilo de jogo, de cultura de jogo. Sinto falta de uma... Aí sim, né? Uma imersão um pouco maior, às vezes, em determinadas cenas. De deixá-las acontecer e comentar um pouco depois, sabe? Às vezes eu sinto falta disso, principalmente nas mesas OSR, de ser um pouco mais teatral às vezes. E não necessariamente teatral, mas assim, deixar a cena acontecer e depois debater um pouco, né? Eu não vejo problema em discutir para bolar um plano, ver o que a gente vai fazer, só que comentários sobre o jogo, só comentário por comentário, ele é um pouco disruptivo, não sei o que você acha. Cara, não, perfeito, cara. Porque eu acho que é o ponto que faltou, talvez, um pouco nesse texto. Foi o contraponto do meta, né? Tipo, onde ele realmente prejudica, tipo, deixar um pouco mais claro. Aham. Porque, que nem a gente falou, eu trouxe esse exemplo ali que rolou comigo e com o Henrique, que é um jogador da mesa aberta. E nas nossas mesas sempre rola, né? Tipo, eu vou estourar uma bubble aqui pra pegar um óleo, aí o outro fala, não, mas calma aí, a gente já tinha estourado antes, a gente tem guardado. Tipo, pô, isso é um meta. O jogador tá falando como jogador
pro outro economizar. Aí a gente volta atrás na história que ela bubble e resolve ali pra economizar realmente um recurso. Pronto, saudável, normal, tranquilo. Agora, quando um jogador propõe algo, quando o jogador tá fazendo uma cena, né, ele tá querendo, pô, beleza, ele tá imerso ali naquele papel e, pô, ele quis fazer uma cena legal, e o outro vai lá e faz um comentário, dá uma risada, faz algo do tipo, ou uma pessoa faz uma ação mesmo. Não, meu personagem faz isso. E o outro cai na risada, pô, não sei o que, faz um comentário, que nem o Felipe falou, um comentário solto. O quanto aquele meta tá sendo produtivo, sabe? Ele não tá colaborando pra criação da história. Pelo contrário, muitas vezes ele tá até, tipo, se uma pessoa é meio tímida ou uma pessoa é novata, ela pode até se sentir, tipo, coagida a não fazer de novo uma nova ação daquela mesma forma, não propor coisas na mesa, né? Porque tem uma certa risada, uma certa brincadeira, e aí a pessoa pode levar pro outro lado. Então, eu acho que tem essa nuance do meta, né, que a gente tem que cuidar, tipo, o quanto que ele pode estar quebrando de imersão, de jogabilidade, ou coisa do tipo, e o quanto que ele pode estar criando, né? Eu acho que a proposta do texto é se ater a isso, tanto que ele passa pouco pelo lado negativo, né? Mas ele tá se atendo ao... o meta dos jogadores combinarem algo pra criar algo, pra poupar recurso, pra ter uma dinâmica diegética melhor, show, sabe? Agora, realmente, um comentário pra quebrar uma imersão, pra diminuir um ponto daquela cena que talvez fosse um pouquinho mais importante, pra inibir o que um jogador faria, já não é tão legal, né? Eu fico pensando, né, que esse texto, ele tá tentando pesar um pouco a balança do lado contrário da discussão do RPG. Porque, como a gente sabe, quem joga RPG sabe, que a discussão é muito voltada pra falar mal do metajogo. Uhum. Então, me parece que ele nem faz questão de falar de quanto o metagame pode ser negativo, porque a gente já sabe, né? Já tá introjetado. Faz sentido. Então, me parece ser um pouco isso. Eu não tinha pensado sobre isso. Agora você falando, me vem essa resposta. Mas sim, de fato, o metajogo pode ser negativo, né? A própria ideia que eu falei aqui um pouco antes, da ênfase da OSR em player skill, às vezes pode forçar a pessoa a querer fazer a jogabilidade não diegética otimizada e que só tem esse jeito de fazer, né? E às vezes é isso, às vezes a jogada otimizada nem é o que a pessoa está propondo, ela está achando que a ação não diegética dela é a correta, é a jogada otimizada, mas o jogador, no fim das contas, ele não tem o acesso a todas as informações, ele não sabe o que está passando na cabeça do mestre. É muito difícil você dizer para outra pessoa o que ela tem que fazer, né, dentro do jogo. Exato, cara. Enquanto jogador. E até isso me lembrou, tu falando da pessoa não ter todas as informações, foi muito engraçado. Um dia que um dos jogadores chegou na mesa falando: pô, hoje eu vim com a ideia, hein? Nós vamos pra aquela missão e é hoje que a gente vai resolver. Eu vou comprar isso, isso, isso e isso. A gente comprou um monte de coisa. Chegou na missão, ninguém usou nada porque ela mudou completamente no meio do caminho. A gente foi pra outro caminho. Então a gente gastou dinheiro, carregou os negócios pro lado e pro outro à toa, sabe? Porque é isso. Às vezes na cabeça da pessoa a solução tá feita, vai acontecer daquela forma. Mas o que surge na mesa é emergente ali, não tem como prever. Pô, total, cara. E esse exemplo que você tá dando é um ótimo exemplo de jogabilidade não diegética, é muito positiva. O quanto, às vezes, é o centro de sessões você, enquanto jogador, planejar um negócio e ver o plano acontecendo. D&D tem muito isso, qualquer tipo de jogo de RPG tem muito isso. E o plano, às vezes, passa por bolar plano não diegeticamente. Às vezes você vai misturar os dois, mas às vezes só o plano da discussão do que vocês vão fazer não diegeticamente, seja um jogo mais narrativista ou não, é uma coisa interessante de ver acontecendo, né? E que faz parte da diversão e que não precisa ser rechaçada, porque alguém poderia acusar, novamente, de metajogo, tá fazendo um plano, por que a gente não só atua e tal. E aí, enfim, né? Cada macaco no seu galho, mas enfim, pode ser muito divertido, né? E é isso, de novo, pode ser muito divertido ver esse plano falhar também, porque foi muito divertido ver acontecendo exatamente o contrário. Faz parte, né? Exato. Não, total, cara. E isso me despertou uma outra lembrança também, que é de quando a gente faz esses planos, né, nas mesas que a gente joga, de começa, pô, mas se a gente fizer isso, tá, então eu vou fazer isso, tu faz isso, a gente começa a bolar um monte de coisa, o Felipe só em silêncio, e aí o Felipe chega e fala, beleza, podemos dar play no plano? E aí muda, sabe? Eu acho que o Felipe perguntando, e aí, podemos dar play no plano? É onde a gente sai do campo do não diegético e entra no diegético, porque a partir dali, cada personagem vai estar em uma situação e vai reagir de forma diferente ao que for acontecendo. E a partir dali, realmente, a gente acaba não combinando mais nada, porque o plano foi feito antes. E ali a gente tá só lidando, é onde as coisas vão surgir. Então, antes, enquanto todo mundo fazendo considerações e batendo a cabeça ali pra tentar resolver uma situação, não adianta querer inserir aspectos do personagem e falar do background e coisas. É muito mais interessante o que vai surgir
pós aquilo, né? É a hora que a gente vai dar play no plano que as coisas vão acontecendo, que os personagens podem agir da forma com que eles foram pensados, né? Coisas do tipo. Exatamente, cara. O jogo determina o que é o personagem, né? E não o contrário, né? Uhum, exato. O personagem faz parte do jogo e ele se mostra o que ele é no jogo, né? Através do que ele narra, do que ele faz. É um pouco isso. Bem, pessoal, então acho que isso é tudo. Fechamos aqui mais um episódio no tema da diegese, do Table Talk e do metajogo. E espero que vocês tenham gostado. E eu gostaria de saber o que vocês acharam. Vocês concordam com o que a gente falou? Vocês concordam com o autor do texto? Vocês não concordam? O que vocês acham do uso do metajogo? Se ele pode ser algo positivo mesmo como a gente acha? Não pode? Bem, a ideia, vocês sabem, do Tomos Revelados é abrir discussão, ver o que sai aqui de reflexão para você, para mim, para o Miguel, e ver como isso afeta o nosso jogo. Caso você queira aprofundar um pouco mais essa discussão, você pode entrar lá no nosso Discord da Moira Games, bater um papo com a gente, tem um canal lá sobre isso. E se você quer aplicar essas coisas, você está refletindo aqui, ou se você quer mostrar na prática com o seu personagem de que várias dessas coisas, desses textos que a gente está mostrando são várias besteiras, você vai ter um campo aberto para você na nossa mesa aberta de quarta-feira. É só colar lá no Discord da Moira Games. Esse e outros links estão lá para você conferir todas essas coisas que a gente falou aqui ao longo do texto. É isso, galera. Mais um episódio irado, mais uma discussão muito maneira e bora lá. Bora participar com a gente da mesa aberta, que tá muito massa todo o trabalho que a gente tá passando lá pra desvendar o que o Felipe bolou. Então, cola lá que quanto mais ajuda, melhor. Exatamente, galera. Mesa aberta tá aí pra você que não tem muito tempo pra se comprometer numa campanha imensa, que você tem que participar toda semana. É só chegar, fazer sua ficha, uma ficha de um sistema super simples, vai criar sua ficha em 2, 3 minutos, já tá pronta. Você vai jogar um joguinho rapidinho ali, uma coisa bem episódica, e você vai ser muito bem recebido. Além disso, lembrando então de novo que em breve tá saindo nossa nova aventura lá em moira-games.it.io. Vai poder baixar mais uma aventura de graça para jogar. Já temos lá 2 aventuras de uma página postadas para você jogar. Você já pode baixar, espalha aí para seus amigos. E lembrando, né, que o podcast Tomos Revelados é uma produção da Moira Games. A Moira Games é uma produção completamente independente. A gente não cobra nada por isso, é um conteúdo de graça na internet, com a função de dar para vocês mais informações sobre o jogo, fazer textos que a gente acha que são interessantes para vocês debaterem e para construir jogos mais interessantes, ou simplesmente para refletir sobre essa coisa que a gente gosta tanto, que é o RPG. Então, se você gosta do nosso trabalho e você quer apoiar ele financeiramente, você pode em apoia.se/moiragames. E se você não consegue fazer isso no momento, não tem esse capital financeiro disponível e você ainda quer ajudar a gente, tá tudo certo, você pode fazer isso seguindo a gente no Instagram, deixando um review de 5 estrelas na sua plataforma preferida aí de ouvir podcasts, dando um like nos nossos vídeos no YouTube. E, no mais, muito obrigado também por você estar aqui ouvindo esse programa, passando todo esse momento com a gente. E é isso que importa no fim das contas. Se você chegou até aqui, você já é um apoiador da Moira Games. Muito obrigado por estar com a gente. Valeu, galera. Grande abraço. É isso, galera. Valeu. Você acabou de ouvir um episódio de Tomos Revelados. Tomos Revelados é um podcast produzido pela Moira Games, no qual desmistificamos textos sobre RPGs de mesa através de traduções e comentários. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar a Moira Games no Apoia-se. Basta entrar no link apoia.se/MoiraGames. Você também pode conferir os nossos jogos e suplementos no it.io, no endereço moira-games.itch.io. Junte-se também ao nosso canal do Discord e participe de nossas mesas abertas e eventos. Este e demais links podem ser encontrados na descrição deste episódio. Boa jogatina e até a próxima!